Muito bom dia, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Que alegria podermos nos reunir mais uma vez para darmos prosseguimento a estes estudos do Evangelho Redivivo que a equipe do Espírito de Verdade, coordenada por Jesus, trouxe para todos nós. Elevemos os nossos pensamentos. Mestre querido, Mestre de amor, nós aqui estamos e rogamos de Ti o amparo e o auxílio para que, reunidos em pensamentos e em sentimentos, possamos nós nos elevar às esferas maiores para o entendimento das Tuas verdades de amor. Sê conosco, Mestre querido Jesus, para que dia após dia, nesse esforço bendito da autoiluminação, nós consigamos nos elevar acima deste materialismo, desse egoísmo, e possamos desde já viver na regeneração dentro dos nossos corações. Pedimos o amparo das equipes fraternas universais. Pedimos o amparo das equipes do irmão Gabriel, do professor Eurípides, para que possam visitar cada lar, fluidificando as águas, balsamizando os corações e pacificando os pensamentos, para que em sintonia nova possamos seguir serenos nesta caminhada, nessa prova, nessa grande oportunidade de aprendizado que visita toda a humanidade nesse momento. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas e em nossos corações, e pedimos o Teu amparo para o início dos estudos de hoje. Que assim seja. Nós estamos trabalhando o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nós vamos falar sobre o item 13. Hoje nós vamos falar sobre o item 8, mundos inferiores e mundos superiores. Vai do item 8 ao item 12. São 5 itens, né? Contando o 8 e o 12. E Allan Kardec ele fez um resumo do ensino de todos os espíritos superiores sobre essa questão dos mundos superiores e inferiores. Eu separei aqui só uma frase e a partir dela a gente vai poder conversar e buscar compreender um pouco essa distinção dos mundos, essa hierarquia dos mundos. Mas o nosso foco vai ser mais na questão moral. A qualificação de mundos inferiores e de mundos superiores é antes relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Nós separamos somente essa frase aqui porque nós temos a tendência, né, de achar, de acreditar ainda nessas transformações místicas, miraculosas, maravilhosas, por exemplo. Quantos ainda que acreditam que no desencarne vai haver uma transformação e o indivíduo pode ir para o céu ou pode ir para o inferno? Não existem essas mudanças bruscas, a natureza não dá saltos. Toda transformação ela é gradual e lenta. Então,
Às vezes nós entendemos que eu estou num mundo, por exemplo, de provas e expiações, e da noite para o dia ele se transforma em regeneração, como se fosse um ritual estanque, do dia para a noite, similar a nós fazermos aniversário. Às 11h59 eu tenho 17 anos e à meia-noite eu tenho 18 anos. Não é assim que funciona. Por isso que Kardec nos traz que essa, essa divisão, né, de mundos superiores e inferiores, ela não é absoluta, ela é relativa. Vamos pegar a Terra, que está dentro da categoria dos mundos de provas e expiações. A Terra está nessa categoria há séculos, há milênios. Vamos fazer uma comparação aqui breve. Vamos retornar lá na Roma Antiga. Por mais que a Roma Antiga estivesse no glamour, tivessem construções belíssimas, muito luxo, vamos fazer essa comparação da Roma daquela época com os dias de hoje. Lá não tinha água encanada para todos, era um sacrifício pegar água. As pessoas pouco tomavam banho, principalmente nos períodos de inverno. Não tinha água aquecida, era muito trabalhoso. Eu teria que montar uma fogueira e, logicamente, isso não acontecia toda hora. Não havia a prática de se escovar os dentes, internet, ir num supermercado, as trocas comerciais, enfim. Nós poderíamos aqui enumerar muitas questões que tornavam a vida muito mais difícil. Hoje nós temos muito mais facilidades no campo da comunicação, no campo do lazer, da infraestrutura, enfim. Olha como a vida era difícil. Por conta desses hábitos, o povo era mais grosseiro. Era um povo que ficava constantemente sujo, eu digo em sua maioria, né, com odores mais difíceis. Essa era a realidade. Provavelmente, se nós pegarmos grande parte da humanidade e colocar lá naquele tempo, as pessoas vão ter muita dificuldade de conviver. Porque nós já evoluímos em relação a esse cuidado com o corpo, até mesmo a questão de higiene, que nos é difícil voltar para lá. Mas ainda continuamos na categoria de mundo de provas e expiações. Mas continuamos evoluindo, ou seja, o mundo de hoje é superior ao mundo de ontem, mas ainda estamos nessa mesma categoria. Então, o primeiro princípio que nós queremos trazer aqui é: não importa onde estejamos, para sempre, sempre haverá, eternamente, sempre haverá alguém, mundos acima do nosso, e sempre haverá alguém, mundos abaixo do nosso. Porque a lei é de evolução e a evolução eterna. Então precisamos sair desse absoluto, porque esse absoluto nos leva a algumas crenças, como nós estávamos conversando, onde de repente vai vir um meteoro, vai acontecer algo de maravilhoso e toda a Terra vai se transformar. A natureza não dá saltos. A transformação ela precisa ocorrer dentro de nós. Cada um na sua luta interior precisa vencer a si mesmo, dia a dia, encarnação a encarnação, passo a passo. É aí que se constrói um mundo superior. Qual que é a característica dos mundos inferiores para que a gente possa fazer essa régua de evolução, vamos colocar dessa maneira? Quanto mais nós tendemos para o egoísmo, para essa preocupação somente comigo, né? Eu me coloco em primeiro lugar em tudo.
mais eu estou caminhando para um mundo inferior. E quanto mais eu estabeleço pensamentos, sentimentos e atitudes focadas no bem comum, na coletividade, mais eu estou caminhando para um mundo superior. Os mundos inferiores, eles estão focados nesse instinto, nessa preservação, especialmente da materialidade do corpo físico. E nós podemos extrapolar esse instinto de sobrevivência, esse movimento de autopreservação, não só para a vida orgânica, mas nós podemos enxergá-lo do ponto de vista da imagem, que nos leva à vaidade. Quantas pessoas não fazem qualquer coisa para sustentar uma imagem? Agem como bicho quando, por algum motivo, eles acham que a imagem deles pode ser, de alguma maneira, exposta. Então, esse movimento instintivo de querer preservar a si a qualquer custo, sem pesar as consequências, essa coisa grosseira de quase sermos homens da caverna. Se tem aqui um alimento, eu vou pegá-lo para mim e vou guardar tudo para mim. Eu não sinto nada, nenhum remorso, nenhuma responsabilidade de promover a morte do outro. O importante é eu e a minha família ficarmos vivos aqui dentro da nossa caverna. Esse é o movimento dos mundos inferiores. E será que ainda hoje nós não estamos nessa mesma sintonia, com essa preocupação de somente eu, com os meus dentro da minha caverna, tenho aquilo que preciso? E quanto aos outros, problema de cada um. Quando a gente começa a sair da nossa caverna e começamos a preocupar com os outros que nos rodeiam, começamos a pensar na humanidade, no bem de todos, mudamos esse padrão vibratório, eu passo a me questionar o que é que eu posso fazer para o bem do outro. Eu tenho tanto, como eu posso dividir, como eu posso tornar a vida do outro melhor? Como eu posso contribuir para que as pessoas ao redor fiquem felizes? Como eu posso servir? Este é o movimento para que nós possamos caminhar nessa régua da evolução do inferior para o superior. E isso vai ser para sempre, porque nós podemos servir cada vez mais. Cada vez mais é possível nós renunciarmos, nós nos imolarmos e nós buscarmos auxiliar a todos aqueles que nos rodeiam, que é o que nós chamamos de caridade. E aqui no item 9, desse capítulo 3, né, dessa parte denominada mundos inferiores e mundos superiores, a espiritualidade maior, ela traz algumas características, né, do mundo superior, até questões práticas. Eu vou trazer aqui algumas delas para que depois a gente possa se questionar onde é que a gente quer ficar. Estes mundos que alcançam um grau superior, a condição moral e material, elas são muito melhores do que a da Terra. Eles trazem também que o corpo humano, né, o corpo, o veículo de carne, continua com essa forma humanoide. Isso vai permanecer por muito tempo. Porém, o corpo é extremamente mais belo, mais aperfeiçoado e mais purificado, o que leva a gente a viver muito mais tempo e sem tantas doenças. E também a gente não fica sujeito a tantas necessidades, seja de alimentação, de cuidado. É uma série de questões e o corpo não se deteriora
da mesma maneira que acontece aqui na Terra. E como os nossos sentidos, as nossas percepções são mais apuradas, nós percebemos um espectro muito maior de cores, sentimos muito mais, enxergamos e ouvimos muito mais. É uma experiência totalmente diferente. E a gente sai dessa questão grosseira. O andar, o deslocamento é num movimento de volitação. Os pés, eles não tocam o chão. É como se flutuássemos. E a gente faz isso com extremada facilidade. Então é uma vida muito melhor, por conta de não haver angústias, desse movimento de todos buscando ajudar a todos. As pessoas elas estão sempre felizes. E essa felicidade, essa alegria constante, os semblantes, os rostos de todos estão sempre com essa vibração de paz, serenidade e muita felicidade. Isso promove uma atmosfera de profunda paz. Esse movimento emana luz de todos. É por isso que, historicamente, as pessoas representavam os santos com essa auréola dourada sobre a cabeça, porque emana essa luz do centro energético, do coronário, da pineal. E sem conhecer muita coisa, aquelas pessoas, naquela época que tinham vidência, acabavam fazendo esse desenho, nessa exposição. Então é uma vida muito tranquila, todo mundo ajuda todo mundo. Não há o caso de roubo, não tem mal, não tem nada, é todo mundo feliz. Não há sofrimento, não existe angústia, né? E é interessante, eu até separei aqui, na Revista Espírita, no ano 8, em julho de 1865, tem um, um, um estudo moral onde eles falam sobre a comunidade de Königsfeld. É na Alemanha, eu não sei pronunciar muito o nome da cidade, mas eu creio que seja isso, né? E eles falam que essa comunidade é um mundo futuro em miniatura. Naquela época, né, em 1865, e essa cidade, essa comunidade existe até hoje na Alemanha. Fica na região da Floresta Negra, perto da cidade de Villingen. Aquela época, essa comunidade tinha cerca de 400 habitantes. E era como se fosse um estado em miniatura. E desde 1815, mais ou menos, que aquela comunidade nunca tinha tido qualquer envolvimento com a polícia. Há 50 anos que ela não tinha nenhum delito, nenhum crime, nenhuma manifestação pública, enfim, nada. E nunca tinha sido aberto nenhum processo e também ali não tinha nenhum mendigo. Aí, diante dessa conversa que eles estavam tendo, o espírito de Lamennais, né, se manifestou pelo médium Alfred Didier, e ele trouxe aqui uma reflexão interessante que eu queria ler aqui para a gente pensar. É belo ver a virtude num centro restrito e pobre. Lá todos se conhecem, todos se veem e a caridade é simples e grande. Não é o exemplo mais impressionante da solidariedade universal essa pequena comunidade? Não é, em menor escala, o que um dia será o resultado da verdadeira caridade quando esta for praticada por todos os homens? Tudo está aí, espíritas: a caridade, a tolerância. Entre vós, a não ser o socorro ao infortúnio que é praticado, as relações isentas de inveja, de ciúme, de dureza, o são sempre.
que Lamennais vem trazer para a gente, né, nessa pequena reflexão e que eu queria estimulá-la por meio de uma pergunta. Nós queremos ir para essa comunidade? Nós realmente queremos ir para lá? Nós estamos prontos para ter uma vida assim mais leve? Porque da boca para fora a gente fala, eu quero ir para a regeneração, quero ir para um mundo superior, mas será que nós queremos ir mesmo? Nós estamos prontos para estar num ambiente sem tanta agitação, sem tantos estímulos externos, quando nós temos a oportunidade de estarmos sozinhos conosco mesmo? Nós ficamos agitados, inquietos ou agradecemos essa oportunidade de paz? Nós, quando queremos nos divertir, nós buscamos a extremada agitação ou nos sentimos bem em contemplar a natureza? Será que nós realmente queremos ir para essa comunidade que está até hoje lá na Alemanha e pelas minhas pesquisas agora tem mais de 600 habitantes? E da mesma maneira, não tem um único crime lá. Eles ficam numa região de floresta, é uma cidade, eu pesquisei no Google, vi algumas fotos, extremamente limpa, belíssima, belíssima, mas pacata. Praticamente sem nenhuma dessas atividades agitadas que nós estamos aqui acostumados. Eu volto a perguntar, nós realmente queremos ir para a regeneração? Porque para ir para a regeneração, que é o nosso próximo passo, é necessário que nós plantemos regeneração, porque eu só vou colher regeneração se eu plantar regeneração. E como que eu planto regeneração? Já nos foi dado a dica aqui. Eu preciso cortar em mim a inveja, o ciúme, a dureza, plantando caridade e tolerância. Eu preciso sair dessas chagas da humanidade, do orgulho, do egoísmo e da vaidade. E para que eu possa plantar a regeneração, antes de tudo, eu preciso depurar os meus gostos. Do que é que eu gosto? O que me faz feliz? Porque, tomando como referência, como é intitulado, né, por Kardec, esse artigo da Revista Espírita, como a comunidade de Koenigsfeld, mundo futuro em miniatura, para que eu possa ir para esse mundo futuro, eu preciso depurar os meus gostos em relação à música, os meus gostos em relação à alimentação, os meus gostos em relação ao que seja lazer, os meus gostos em relação ao que seja uma conversa, ao que seja a vida, ao que sejam os prazeres. Volto a dizer, essa crença de que ao nosso desencarne vai acontecer algo maravilhoso e tudo que eu sinto vai mudar, isto é mentira. É uma transformação. Ao desencarnar, eu vou ser aquilo que sou. E se o planeta Terra se transformar em regeneração do ponto de vista físico, mudar a natureza, a flora, a fauna, mudar a tecnologia, mudar tudo, continuo eu sendo o que sou, sentindo o que sinto. A transformação, ela precisa ocorrer dentro de nós. Essa questão do mundo superior e mundo inferior, ela está relacionada a cada um de nós e não à questão externa. Essa comunidade que é citada no artigo, ela é assim porque as pessoas que lá estão, elas são assim. E é tão interessante que mesmo hoje nós temos pouco mais de 600 pessoas morando lá. Se fosse realmente o desejo de todos, era para essa comunidade ter milhões de pessoas, e não é o que acontece. Não é o que acontece. Nós realmente queremos isso?
esse querer, essa vontade ativa do Espírito, essa decisão vinda do nosso livre-arbítrio de transformar o nosso mundo de inferior para superior, significa o vencer a si mesmo, principalmente em combater o egoísmo. Porque olha que interessante, essa nossa vontade que todos falam aos quatro ventos, quero ir para um mundo melhor, para um mundo de regeneração, as pessoas rezam para isso. Elas entram em movimento de oração, pedindo. Mas não seria isso também um egoísmo? Porque eu quero ir para um lugar melhor, mas eu não faço nada para isso. Eu quero ser tratado bem por todos, mas eu não me esforço por fazê-lo. Eu não me esforço por amar os meus familiares, as pessoas ao meu redor. Eu não me esforço por renunciar no dia a dia. Eu não estou plantando isso. Portanto, eu não posso me surpreender se eu não colher essa regeneração. O despertar, a provocação que essa mensagem nos traz para nos tirar da zona de conforto é que a gente comece agora a plantar sementes de regeneração. Que a gente comece agora a nos esforçar cada vez mais e o tempo urge, o tempo é curto. Que a gente aproveite enquanto trabalhadores da última hora para fazer esse esforço para depurar os nossos gostos, aquilo que nós entendemos como bom. Porque se eu não evoluir aquilo que sinto, penso e não evoluir a minha forma de agir, eu não vou conseguir colher essa regeneração. A grande maioria da humanidade, vejam só, nós às vezes achamos que ir para a regeneração, ir para um mundo superior, é um castigo de Deus. Que Deus escolhe uns e deixa outros de lado. Isso é mentira. Vejam só. A grande maioria da humanidade, se nós os pegássemos e colocássemos nessa comunidade lá na Alemanha, não iriam conseguir ficar lá um ano. Iam achar aquela vida efandonhada, nem sei se existe essa palavra, uma vida sem graça. Iam achar que lá é um lugar ruim. Muitos iam entrar em depressão pela falta de agitação externa. É isso que ia acontecer. Tanto que até hoje lá tem pouco mais de 600 pessoas. Então, essa questão de ir para a regeneração está vinculada à nossa transformação, àquilo que nós queremos. Nós é quem não queremos ir para um mundo superior. Nós ainda queremos um mundo inferior, de competição, de estímulos à sensação, de recompensas imediatas, de vivenciar os prazeres extremados da carne. Nós é quem ainda queremos ficar no mundo inferior. E aí cada um precisa fazer essa viagem para dentro de si e é uma decisão nossa. E ter a consciência, o que se quer. Porque nós vamos colher aquilo que plantarmos. Se nós realmente quisermos um mundo de paz, onde todos se amam, nós precisaremos fazer esse esforço da renúncia e nós precisaremos vencer a nós mesmos. Não é fácil, é trabalhoso, mas é totalmente possível. E é esse grande hino de esperança que Jesus traz para nós. Aqueles que se decidirem a entrarem nessa luta vão colher uma paz do qual até hoje nós não temos a centésima parte do que seja essa grande felicidade. Esse é o grande hino de esperança. Confiem, filhos, coragem, abracem o Evangelho, abracem essa luta
que vocês vão sentir uma plenitude tão grandiosa que vocês nunca mais vão querer voltar atrás. Esse é o desafio, essa é a caminhada, essa é a movimentação na régua do superior, do inferior para o superior nas suas diversas escalas. É o eterno combate de nós vencermos ao nosso egoísmo. Cabe a nós querer sair do inferior, do julgamento, das críticas, da dureza, como nos coloca Lamennais, da inveja, do ciúme, por meio da tolerância, da paciência e da caridade integrais. Vamos elevando o nosso pensamento e vamos nos conectando a uma região de muita paz. Amado Jesus, nós te rogamos, Pai, forças para que nos mantenhamos firmes nessa luta diária de vencer as más tendências em nós, para que possamos perseverar por todos os dias da nossa jornada, para que possamos seguir firmes nesta caminhada, porque a colheita é doce e a colheita é de paz. Jesus nos ampara para que possamos sentir em nosso coração que todo esse trabalho de aragem do terreno e de plantio novo é uma grande dádiva para os nossos espíritos. Que passemos a sentir a alegria dessa semeadura, de trabalhar o terreno de nós mesmos. Porque a colheita, Pai, são de frutos de amor. Que possamos ter os corações, os sentimentos e pensamentos sensibilizados e possamos estar abertos a receber um influxo divino que nos estimula enquanto espíritos a caminharmos sempre na direção do autoconhecimento, para que assim possamos nos transformar, para que possamos renovar os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes no amor, combatendo diariamente as pragas e ervas daninhas do egoísmo, do orgulho e da vaidade, para que em pouco tempo possamos colher os doces frutos do nosso esforço e da paz eterna. Sê conosco, Mestre querido, para que nos mantenhamos constantemente encorajados e fortalecidos para seguir nessa semeadura, nesse esforço diário de vencer a nós mesmos, porque o destino de todos nós é a paz e o amor. Que a esperança possa reverberar ainda mais forte em nossos corações, para que nos mantenhamos nessa jornada, nessa caminhada da transformação de nós mesmos. Que as equipes fraternas universais possam agora visitar cada lar, envolvendo a todos que nos acompanham em bênçãos de paz, de luz e de equilíbrio. Que assim seja.